Hoje então nós vamos ter a astrologia como caminho, né? Vou falar um pouquinho da energia de Marte, mas antes de pegar na astrologia, eu quero conversar com vocês ligados a consciências que são um foco direcionado para a energia de Marte, que está ligado tanto à evolução cósmica da humanidade, como também ligado à nossa energia pessoal ou humana, que seria a consciência terrena. Então nós vamos pegar a consciência de Marte no seu sentido mais elevado. Aí eu faço a aplicação na astrologia, que ela nasce desses conhecimentos que eu vou passar anteriormente para vocês, e depois a gente faz a aplicação quase que mensal aqui do movimento para você saber, de acordo com o seu signo, meses que possivelmente você tem uma fluência ou um desafio ligado à energia de Marte. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. O que eu adotei? Eu adotei a energia do signo solar de todo mundo que está aqui. O que é o signo solar? É o signo que você conhece desde que você nasceu. Porque ele representa, pelo menos na minha visão, 50% da sua energia astrológica. Porque se você não tivesse a energia do Sol no nosso sistema, a gente não enxergaria os outros planetas. Eles seriam globos obscuros, então não teria a condição de nós observá-los. Então o signo solar, ele é um signo extremamente importante ligado à sua evolução. Porque é através do Sol que Deus, o grande arquiteto do universo, nos observa. Isso que vocês precisam entender. O Sol, ele representa como se fosse um olho. Daí que você tem, em várias teogonias, você tem sempre aquele triângulo, a própria maçonaria utiliza, a eubiose também utiliza, tem o triângulo com um olho no centro, né? Esses três pontos estão ligados, você pode ligar, na verdade são 4, mas existem 3 sóis ocultos ainda, associados ao nosso físico, que é um 4. Então nós temos 3 sóis espirituais, né? Esses 3 sóis você poderia colocar como exemplos, né? Um é o Sol oculto, que é a origem de tudo e todas as coisas. O outro Sol ligado aos mistérios da estrela polar, que está sempre no norte. E o outro Sol ligado à estrela Sirius, né? Que representa hoje o esteio dessa manifestação. Então nós temos, por detrás desse Sol físico, nós temos consciências que a humanidade nem imagina. Aí surge, né, vários mitos ligados a um segundo Sol que vai chegar. Tem até música, não tem música falando disso? Esse segundo Sol, ele já chegou desde que esse Sol foi criado. E ele se manifesta onde? Dentro de nós. Então tem que matar um pouco desse misticismo. Aí surgem essas histórias de Hercólobos, não é isso? Hercólobos, planeta Chupão, Nibiru, não acontece essas coisas? Isso eram formas de civilizações antigas de passarem o conhecimento através de um simbolismo. Então quando você pega de repente os sumérios, que falam dos Anunnakis. Os Anunnakis, quem eram os Anunnakis segundo a civilização e a cultura dele? Os anjos caídos, que se projetaram num determinado momento na evolução da humanidade e passaram o conhecimento. Daí que surge a Atlântida, né? Daí essas civilizações antigas serem colocadas pela humanidade, pelos historiadores, como mais evoluídos que a gente. Não é que eles eram mais evoluídos, eles estavam ainda mais conectados à fonte de acordo com o momento evolucional deles. Agora a gente está no momento que a gente desceu no mais denso da matéria, a gente foi perdendo tudo, aí Sol oculto acabou virando Globo, né? Acabou virando BBB, acabou virando time de futebol, cultura do bumbum, e aí vai, a gente chegou no máximo da densificação. Agora não tem jeito, a gente tem que começar a olhar para cima, se olha para baixo você não encontra nada. E aí você pega hoje grande parte da humanidade perdida, sem rumo, sem diretriz, porque todos esses sistemas que estão na atualidade, eles já estão falidos. É que a gente procura perpetuá-los para ter um sentido, né? Então você pega sistemas políticos, capitalismo, socialismo, religiões, está tudo desgastado. Por quê? Porque a gente chegou no fundo, porque ninguém está religado mais a nada. Agora a gente começa uma ascensão.
E nessa ascensão, a gente começa a matar vários mitos. Eu até falei no programa da rádio, nesse sábado, ontem, né? Você pega o filme Êxodo do Moisés. Eu tô com 50 anos, com cara de 65, mas tenho 50. Se você pega aqueles filmes de Moisés, que encheu o saco já, né? No final do ano, sempre. E o que Moisés faz? Quebra o mar. Você já pensou o cara ter esse poder, né? Para que ele ia ficar fugindo do Egito? Era só olhar, Faraó e todos vocês se dizimem. Não, o cara não fez nada disso. Foi passado o simbolismo para a gente. Então, hoje você tem no cinema, você tem uma versão mais atualizada disso, onde na verdade ele atravessou no momento de baixa do Mar Vermelho ali no canal de Suez. E ele sabia desse movimento, né? Então está na hora da gente desmistificar várias coisas, está na hora da verdade surgir. Aí os anjos falam assim, deixa eu arrumar um jeito da informação correr legal. Vamos inventar Facebook, WhatsApp, vamos jogar isso para a consciência da humanidade. Só que como a gente, estou no meio, pelo amor de Deus, estou falando aqui, mas estou no rolo. A gente acaba disseminando aí nesses meios de comunicação, infelizmente, o pior em vez de colocar o melhor. Mas às vezes a gente consegue se conectar, porque o Facebook hoje, você encontra o que você quiser. Deixa eu ver desgraça, aí vai na página da desgraça do dia, aí vai lá e posta. Ah, deixa eu postar uma coisa legal, esperança, não tem tudo, e cada um posta o que está vibrando, né? E o Facebook vira um oráculo. Meu Deus do céu, socorro, onde a gente está, né? Se não é fundo do poço, não tem mais nada, né? Então, na verdade, todas as hierarquias, as consciências dos anjos estão buscando a nossa evolução através de todo esse compartilhamento, né? E no meio de toda essa sombra, isso que muitas vezes eu respondo para as pessoas quando elas me questionam, né? Pô, tá tudo tão ruim, você é um cara tão otimista. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu procuro sempre elevar, nunca jogar para baixo. Normalmente você pega terapeuta que o cara sai pior, né, quando entra no atendimento do que quando entrou, né? Eu procuro ver sempre o contrário, porque é o seguinte, onde tem luz tem sombra e onde tem sombra tem luz. Então se a gente está enxergando todas as porcarias, é porque tem uma tremenda de uma luz que está sendo jogada nela, então a gente enxerga a sombra. Se não tivesse luz estaria tudo bem, a gente não estaria enxergando nada. Então nesse processo você que escolhe onde você quer se conectar. Ficou claro isso? Então, finalizando essa introdução, existem sóis ocultos por detrás desse nosso Sol. Que quando você trabalha a energia do seu signo solar, você está trabalhando a forma como você conversa com Deus, como você tem parcela dessa energia, desse grande arquiteto do universo dentro de você. Então hoje a gente trabalha a consciência do regente de 2015, que é Marte, matizando o signo solar de cada um de vocês, né? Marte, ele vai firmar a sua entrada triunfal em 2015 nessa data aqui, onde nós temos o que nós chamamos de ano novo astrológico. Esse é o ano novo, para quem segue a sabedoria das idades, como o ano verdadeiro. Porque aqui no Brasil a coisa é tão louca que a gente tornou falso até a hora da virada, que a gente festeja no horário de verão. De tão errado que é o negócio. Mas o que vale, né? O que vale é o fogo de artifício, a viagem, tá no meio da galera que eu quero azarar, e vamos que vamos, né? Mas hoje em dia, infelizmente, nós somos assim. Quer ver eu provar para vocês? Eu falei isso na aula de astrologia que eu dei antes da palestra. Vou provar para vocês que o Cristo não nasceu em dezembro e nasceu em fevereiro. Porque, segundo as Escrituras Sagradas, Cristo nasceu no último mês do ano ou no 12º mês. Não nasceu no primeiro. Então, se você pega o ano novo astrológico, que é bem anterior e mais condizente e verdadeiro do que o calendário gregoriano, que foi criado principalmente para nós, os ocidentais, você pode ver que está cheio de civilização aí que comemora o ano novo em outras datas. Segundo as Escrituras Sagradas, o Cristo nasceu no 12º mês. Então você pega a adaptação desse 12º mês e você fala, bom, então já que a gente vai convencionar que o ano novo agora é em janeiro e Cristo nasceu no 12º mês, então ele vai nascer em que mês? Em dezembro.
Mas, na verdade, o 12º mês era ligado ao ano novo astrológico que acontece em março. Então, na verdade, ele nasceu em quando? Em fevereiro, que era o 12º, que é o 12º mês real. Vocês estão entendendo isso? E como ele nasceu no dia 24 mesmo, ele nasceu no dia 24 de fevereiro. Porque esse ano novo astrológico era cultuado por quem? Pelos Atlantes, e aí de todos os povos que descenderam deles. Os sumérios, os fenícios, o pessoal da Babilônia, os celtas, todos eles tinham o primeiro mês do ano como o final de março. Então Cristo nasceu, na verdade, dia 24 de fevereiro. Até isso a gente comemora errado, né? Por causa dessa readaptada em relação a tudo. Então só tenham isso que eu falei para vocês como um ponto para vocês pensarem, refletirem, que está no momento da gente desmistificar, contar de repente essas pequenas coisas que eu estou falando aqui para vocês para as crianças que estão chegando. Então eu tenho sobrinhos bem jovens, né, adolescentes, crianças, eu conto essas coisas para eles da minha forma, né? Aí eu não sei o que eles vão fazer na escola, e eu sei que eu vou ser o culpado, mas é um culpado bom, né? O meu sobrinho mesmo chegou e falou assim, pô, por sua causa eu tirei 2 em religião. Eu falei, parabéns, cara! Eu falei, mas por quê? Porque você falou pra mim que ele nasceu em fevereiro. Aí eu fiquei brigando com a professora e ela não aceitava, né? Eu falei, bom, cara, mas é o seguinte, alguma coisa você fez. Você não vai tomar pau por causa disso. Segue em frente, o máximo vai ter que fazer umas rezinhas a mais no final do ano, mas você passa, vai tranquilo. Você vai ver que mais pra frente você vai ver que o tio tem um pouquinho de razão no que ele está falando. Você pode não aceitar, mas enfim, né? Então, finalizando isso, é o momento do encerramento das coisas impostas. E é o momento verdadeiro da formação de livres pensadores. Esse é o momento atual, né? Então, hoje nós vamos falar deste regente que firma a sua energia neste momento aqui, ó. Então você tem agora um momento de transbordo de uma consciência para outra. Então todo mundo já está sentindo. E a prova de que a energia está tão carregada pelos acontecimentos atuais. Quando você pega, olha aqui, ó, quando ele é mal conectado, brigas, desentendimentos, perdas, vocês não estão vendo isso? Um matando o outro para lá, e guerra aqui, e revolução não sei aonde, manifestação não sei o que lá. Vocês não conseguem perceber isso? É um momento que, putz, a energia está tão densa, mas tão densa. Sabe quando você esquece a torneira aberta numa jarra que você está enchendo ali? Está transbordando, então tem que cair, né? Só não cai na represa, né? Mas, enfim, né? Tá transbordando tudo. A loucura é tão grande que a gente está morando aqui, quem é daqui de São Paulo, num estado onde a gente vive uma crise de água terrível e todo dia tem alagamento em algum lugar. Então a coisa está esquisita, né? Tá tudo mal planejada. Então Marte vem cobrar isso. Marte, né? Você pode falar que é São Jorge, é o ano do Corinthians, para quem gosta. São Jorge, ele é o quê? É o Ogum, ele é o Ogum também. No Oriente, ele é o Akidorje, que Dorje é o instrumento de cerimoniais budistas, no sentido de transformação, seria como se fosse a espada dos budistas, isso é o Dorje. Se você for ali pro Oriente, você vai ver vários templos budistas com o símbolo do Dorje, né? Se você pegar um ser muito cultuado ali no Oriente, Padmasambhava, que no final ele pisou na bola, mas foi um ser de extrema hierarquia. Se você colocar esse nome hoje na net e você ver o mudra, o gesto que ele faz, ele tem um dorje na mão dele. Um dorje, esse é um instrumento marciano, ele é um bastãozinho assim, com uma parte vazada assim, meio esférica aqui, que os budistas utilizam para essas realidades mais rigorosas de cortes, de transformações. Então é interessante. Essa palavra é extremamente comum lá no Oriente. Você chega, como é seu nome? O cara, meu nome é Dorje. É o Jorge do Oriente, né? Então tá ali, é uma palavra extremamente comum, né? Então é um ano onde a energia dessas forças, elas vão estar a 1000 por hora para a humanidade como um todo. Então seria como se você utilizasse uma espada esse ano.
Mas a espada serve para quê para vocês? Imagina você com uma espada na mão. Aí você olha para frente, família, carreira, relacionamento, trabalho, etc. Você está com uma espada na mão. O que você vai fazer? Você vai ficar quieto. Normalmente a humanidade faz isso. A espada representa o quê? O seu poder de combate às coisas que não servem para você. Então esse é um ano que você tem que incorporar esse tipo de espírito para a coisa fluir. E a espada principal que você tem qual é? O conhecimento. Não existe espada superior a isso. E onde que está essa espada? Isso é chamada da espada flamígera. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar nesse ponto? A espada flamígera está onde? Na sua coluna, ó, aqui. Ela é sacada daqui. Essa é a espada de Marte verdadeira, que na verdade é a ascensão da energia de Kundalini, que é uma energia que está na nossa região baixa, que quando você aprende a utilizar ela de uma forma certeira, ela se eleva. E quando ela se eleva, ela passa por toda a parte da sua coluna vertebral e ela se torna a iluminação, porque ela sobe. Então você passa a ter uma força causadora que todo humano nasce, seja homem ou mulher, com energia causadora ali embaixo. Preciso ensinar vocês ou não? Todo mundo já fez, né? Então é ali, sozinho ou em grupo, ou com parceiro, mas já fez. Você tem uma energia causadora ali, mas você tem ela aqui. Você tem ela aqui se você souber elevar essa força. Então você pensa, acontece, você pensa, você enxerga. Aí que está o segredo. Essas duas, essa parte correspondente aos testículos masculino e os ovários femininos, quando essa energia sobe, ela ativa duas glândulas que estão aqui. Essas glândulas são chamadas na ciência de hipófise e epífise. Pode pesquisar nisso também, para não falar que eu minto tanto. A epífise está ligado ao quê? A sua glândula pineal. A hipófise está ligada à sua glândula pituitária, que são duas glândulas que você tem em latência dentro da sua cabeça, que quando essa energia sobe, que é a verdadeira espada, a espada flamígera, ela tem esse simbolismo aqui, ó. Ó, vocês já devem ter visto isso. Que esse zigue-zague que a espada flamígera faz é porque os chakras, eles são compostos em zigue-zague no nosso corpo. Chakra raiz, chakra esplênico, do centro para cá. Depois vem para o umbilical. Depois vem para o cardíaco. Depois vem para o laríngeo. Pegaram o zigue-zague? Ó a flamígera, ó a flamígera. E quando chega aqui, é o topo dela. Quer ver um grande ser iluminado? He-Man. Quem lembra do He-Man? Eu tenho a força. De onde que ele sacava a espada? Daqui. Pá! E até o bicho lá, que era fraquinho, se torna um baita de um leãozão. Então é um desenho ciático. Não. Pelo menos quando eu vi aquilo, eu falei, uau, olha lá, tem um iluminado nos desenhos aí, e o cara tem a força e ninguém pode com ele. Então, parece brincadeira, mas se você aprende a ficar de olho nas artes, que é um dos ramos do saber da nova era, os caras intuídos, eles escrevem coisas maravilhosas. Você pega o Matrix, o Neo, todo mundo assistiu o Matrix, né, como a gente fala aqui. Pô, ele não desperta no final do filme depois que o cara mete uns projéteis nele? Bala não, né? Porque bala é pra chupar. Uns projéteis. Todo mundo já deve ter assistido isso pelo menos umas 8 vezes, né? Eu nunca consigo resistir. Eu tô correndo ali, aí é o Matrix o primeiro. Não vou. Aí eu fico. Aí eu fico ali e fico assistindo. Só pra ver o cara se tornar o cara. Então isso, quando você compreende a energia, não pensa que eu tô enrolando linguiça. Quando você entende essa energia de Marte, tem muito a ver com essa espada. Tem muito a ver com essa força que está presente dentro de nós. E você entendendo as fluências ou os desafios que ele vai gerar em relação ao seu Sol, você tem condições de, então no céu ele está nesse sentido. Aí que eu entro num princípio hermético, que nós temos 7 princípios herméticos. Hermético no sentido de princípio fechado, que todos nós somos regidos por eles. E um deles, que está ligado muito à astrologia, é o princípio da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, quando você aprende a observar o céu, e você aprende a observar, olha a palavra que eu vou usar, as tendências astrológicas, você pode utilizá-las
em prol de uma aplicação para saber quando elas estão propensas para o sentido de realizar, ir fundo, ou horas que eu tenho que ter cuidado. Mas guardem isso, por isso que eu reafirmei essa palavra, tendências. Ninguém é obrigado a nada, principalmente na atualidade. Então, para uma pessoa, para ter uma fácil compreensão do que eu falei, por uma pessoa, uma pedrinha na frente do caminho pode se tornar um obstáculo para o ano inteiro. A pessoa tem uma possibilidade de pular aquela pedrinha com uma facilidade, mas ela se nega. Isso às vezes são apegos em relacionamentos familiares, apegos em carreiras desgastadas que você está e não servem mais para ti. Então aquela pedrinha se tornou um obstáculo tremendo. E você é o responsável pela falta de coragem de pular ela. Já você pega uma pessoa que está conectada no processo, vem uma mega montanha para ela atravessar. Aquilo simplesmente vai ser uma montanha que ele tem que atravessar e pronto. Vou demorar alguns dias? Vou. Mas eu vou atravessar, vou petar. Tem gente que é assim. Então, o seu estado de consciência é e sempre será superior a qualquer inclinação astrológica. E uma coisa eu já até percebi, é até esquisito eu falar isso, mas o meu compromisso é falar o que vem aqui para mim. As pessoas que tendem demais às inclinações astrológicas são pessoas que, no meu sentido de pensar, são pessoas que são muito dependentes ou subjugadas pelas energias astrais. Se a pessoa é firme e decidida, ela pode cair o dragão aí, que eu faço ele a milanesa, cara. Não tem horror comigo, não. Então aqui vocês vão pegar um caminho que você pode trabalhá-lo no sentido de potencializar coisas boas para vocês, de acordo com a sua energia solar, que eu já expliquei, ligado à força do próprio arquiteto do universo nos observando. Tanto é que esse triângulo com um olho, quer ver uma magia? Uma magia? Alguém já viu nota de $1? Quem já viu nota de $1 aqui? O que tem desenhado nele? Um triângulo com o quê? E aí? Vocês acham que os Estados Unidos foi construído praticamente pela maçonaria, gente? Todos os grandes presidentes, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra. Todos os grandes maçons, se você vai ali, né, na Inglaterra, quem foi para a Inglaterra comigo aqui? Tem alguém que foi para a Inglaterra? Ludinha, você foi? Como foi aquele palácio que a gente visitou no primeiro dia, lembra? Como que era o nome dele? Tá vendo? Não lembro. Absolutamente maçônico. O Churchill, grande maçom, toda essa galera, todo mundo iniciado nesse processo aí, né? Então, tá na hora da gente começar a observar essas pequenas coisas e entender o que existe por detrás dela. Quando a humanidade entender essa pequena besteira que eu falei para vocês, que na nota de 1, né, tudo não parte do 1, você tem essa magia, vamos dizer assim, a gente derruba o dólar. Pelo simples fato de você entender. Então aí existe essa força, interessante. Só que agora para mim isso é só um símbolo, e ali é uma nota de $1, nada mais do que isso. Mas enquanto a gente não tem consciência, esse símbolo tem poder que nos subjuga. Entenderam o princípio da magia? É assim que funciona. Quer ver como você faz uma magia besta em relação a uma coisa? Vamos supor, de repente elas 4 aqui na frente acreditam piamente no que eu falar. O que é um erro hoje, guruzismo. Não topo isso, não gosto nem que me chame de professor. Aí eu chego e falo para as 4 assim, vocês estão vendo essa caneta? Eu não quero ouvir um pio de vocês enquanto essa caneta estiver aqui, senão vocês vão se dar mal, hein? E elas acreditam em mim. Enquanto a caneta estiver aqui, o que elas vão fazer? Vão ficar caladinhas, porque, ai meu Deus, ele jogou uma bruxaria nessa cara e de repente eu joguei nada. Eu não joguei porcaria nenhuma ali. Na guerra do Vietnã, os médicos, na falta de medicamentos, eles tinham bolinhas de açúcar, que hoje a gente chama de placebo. Então eles falavam, não, eu estou te dando remédio, e os caras se curavam, porque eles aprendiam a acreditar. Isso é fé. Isso é magia, né? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Fechou? Entenderam? Então eu vou dar atributos para vocês, que vocês utilizam através de tudo isso que a gente está conversando como uma forma de aplicação para o ano. Tá?